Meus caríssimos alunos, estamos a iniciar nossa nona aula, nono encontro, última aula do módulo 8º, onde estamos a falar a respeito de análise pessoal, autoanálise, supervisão clínica. Estamos a fechar esse módulo com as aulas temáticas de hoje. Apenas um lembrete, farei a autoavaliação a partir de cada aula. Temos 9 aulas, portanto teremos 9 autoavaliações. Vocês procurem no vídeo aula respectivo cada uma das autoavaliações. Lembrando, então, estamos a fechar esse módulo e estamos a caminhar cada vez mais com mais intensidade. Já nos demos conta do nosso compromisso. Disse a vocês em aula passada, no vídeo aula passado, que temos um grupo de alunos de 250 a 400 com uma variação para mais ou para menos, que estão a acompanhar o curso quase em tempo integral. Com certeza pegaram o gosto, pegaram o jeito, como nós falamos em psicanálise, dominar o manejo, a maneira de fazer e de aprender psicanálise. Hoje ainda estamos no campo da supervisão clínica, fecharemos no contexto da supervisão clínica, abordaremos a questão da diversidade e pluralidade. Sempre estou a chamar a atenção de vocês. Nós nos encontramos numa experiência de mundo plural, do ponto de vista das culturas, das regiões, das tradições culturais e religiosas que nos acompanham. E cada vez mais essa diversidade. A diversidade é outra coisa. Cada vez mais a diversidade, a pluralidade, dada a mundialização, dada a globalização, cada vez mais nos impacta, se aproxima de cada um de nós, cada um de vocês. Daí a insistência em cada vez mais frisar, priorizar, conscientizar do lugar do diálogo, da psicanálise com outras ciências, do lugar da interdisciplinaridade. Falo muito da inter, da trans, da multi, da abordagem holística, diversas abordagens, sempre buscando abordar a complexidade do mundo. Então, nesse encontro de hoje, vamos abordar um pouco da diversidade, vamos abordar um pouco da necessidade do feedback construtivo. Ao longo do nosso curso, nós fomos iniciados nessa cultura de darmos retorno ou de contentamento ou descontentamento, de facilidade ou dificuldade, sempre numa perspectiva de construção, nunca numa perspectiva de ruptura, de distanciamento. Isso nós chamamos de feedback construtivo. Vamos abordar um pouquinho a questão do cuidado em relação ao self do terapeuta, ao self do profissional, do psicanalista, e vamos abordar também a questão da pesquisa em supervisão clínica. Como é importante aprofundar conhecimentos, trazer à tona novas abordagens, novas propostas teóricas, novas descobertas.
Tudo bem? Farei uma sequência de 5 pensamentos da cultura latina, evidentemente buscada ao longo da história. Hoje estaremos a falar daquela célebre frase de Júlio César, alia iacta est. Os dados estão lançados. Imagine você, a essa altura do nosso curso, das convicções, das certezas de que o caminho da aprendizagem, de que o caminho da profissionalização é este, dessa escolha feita por você. Os dados estão lançados. É preciso atravessar o Rubicão, na Europa, o rio Rubicão, que dividia a Itália, atravessar o Rubicão e atravessar os desafios, atravessar as ameaças, atravessar os conflitos internos e externos, atravessar as repressões. Veja quanto nós podemos tirar dessa linguagem figurada. Evidentemente, é um pensamento que se volta sempre para a qualidade das nossas escolhas. Observo ainda, por uma questão de ordem, teremos pela frente 4 módulos onde ou nos quais eu vou destacar os temas significativos. Temos que aprofundar um pouco a questão da técnica, da metodologia em psicanálise, técnicas em psicanálise. Ao lado desse módulo, trarei algumas reflexões a respeito da psicopatologia e dos estudos de casos. Num outro módulo, falarei a respeito da formação do profissional em psicanálise, força maior em cima da formação, e ao mesmo tempo abordarei terapias especiais e resenhas. Um terceiro módulo forte, organização e estrutura do próprio trabalho, organização e estrutura do trabalho profissional em psicanálise, abrindo espaço para a ética e as terapias, diversas terapias pós-Freud, e finalmente farei no último módulo uma síntese final, chamando um pouquinho a atenção do lugar da cultura e do lugar dos diversos diálogos da psicanálise. Bem-vindos ao nosso trabalho de hoje e vamos à sequência dos nossos recursos didáticos e pedagógicos. Didático e pedagógico no sentido de didático, de facilitar a aprendizagem, e pedagógico no sentido de respeitar o ritmo de cada um. Perfeito? Caminhamos juntos. Bom dia! Nosso pensamento de hoje a respeito de uma célebre frase de Júlio César. Alia iacta est. Os dados estão lançados. Pense nisso. Quando temos diante de nós decisões significativas. Decisões estas que muitas vezes não é possível retroceder. É preciso atravessar o Rubicão da existência. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem.
Dando continuidade ao nosso trabalho de hoje, então voltamos ao pensamento. Alia e acta est. A sorte está lançada, atribuída a Júlio César, desculpem, ao cruzar o Rubicão, simboliza um momento de decisão irreversível. Em psicanálise, este conceito pode ser comparado ao enfrentamento de conflitos internos que impactam nossos propósitos. Freud considerava a vida psíquica como um campo de batalha, onde decisões significativas são tomadas, muitas vezes, sob grande angústia e incerteza. Freud descreveu a tomada de decisão como um processo que envolve o ego, mediando entre os desejos do id e as restrições do superego. A frase reflete a coragem necessária para confrontar esses conflitos internos, mesmo quando os resultados são incertos. Essa coragem é fundamental para o crescimento e desenvolvimento pessoal, um tema central na teoria freudiana. Em nossa sociedade contemporânea, a diversidade de experiências e identidades intensifica a complexidade das decisões. A psicanálise oferece ferramentas para entender como indivíduos, em diferentes contextos culturais e sociais, enfrentam suas próprias pontes de Rubicão, promovendo uma maior compreensão e aceitação da diversidade. A decisão de César também simboliza a angústia da escolha, um tema recorrente em psicanálise. Freud identificou a ansiedade como uma resposta natural ao conflito interno e à incerteza. O processo de tomada de decisão pode ser angustiante porque envolve a renúncia e outras possibilidades e a aceitação de muitos riscos. Para Freud, a angústia está ligada ao medo de perder o controle e à antecipação do desconhecido. Ao tomar decisões importantes, nós enfrentamos a realidade em suas limitações e a inevitabilidade das consequências. Esse processo é essencial para a formação da personalidade e para o desenvolvimento da autonomia. Na diversidade contemporânea, essa angústia pode ser exacerbada pelas pressões sociais e culturais. A psicanálise pode ajudar indivíduos a navegar por essas pressões, quando oferece um espaço seguro para explorar medos e ansiedades. Reconhecer e aceitar a diversidade de experiências pode aliviar a angústia associada às decisões, promovendo um ambiente de maior compreensão e apoio. Alia e acta est também enfatiza o compromisso com as consequências das decisões tomadas. Freud acreditava que o reconhecimento e aceitação das consequências de nossas ações são fundamentais, vitais para o desenvolvimento do ego. Este comprometimento é um aspecto central da responsabilidade pessoal e da maturidade emocional. A aceitação das consequências exige honestidade conosco mesmos e a disposição para enfrentar os resultados, sejam positivos ou negativos. Esse processo é fundamental para a construção de uma identidade resiliente. Em psicanálise, poder ajudar os indivíduos é uma oportunidade para entender e aceitar nossas escolhas, quando a psicanálise promove a autoaceitação e o crescimento pessoal por meio de suas técnicas e de suas teorias. No contexto da diversidade contemporânea, o comprometimento com as consequências pode ser mais desafiador, devido às diferentes expectativas e normas culturais. A psicanálise pode fornecer um meio de reconciliar essas diferenças quando ajuda cada um a integrar suas experiências diversas em uma identidade coesa e autêntica. Finalmente, em psicanálise, Freud argumentava que as escolhas conscientes e inconscientes impactam nossas vidas. O ato de enfrentar conflitos internos e tomar decisões é visto como um caminho
para o autoconhecimento e a transformação. Freud propôs que o inconsciente influencia fortemente nossas decisões, muitas vezes de maneiras que não reconhecemos. A psicanálise visa trazer esses processos inconscientes à consciência, quando permite que os indivíduos tomem decisões mais informadas e intencionais. Esse autoconhecimento é fundamental para moldar um propósito alinhado com os verdadeiros desejos e valores do indivíduo. A diversidade contemporânea traz à tona a complexidade dos propósitos em um mundo interconectado. A psicanálise pode ajudar os indivíduos a navegar por esta complexidade, reconhecendo e integrando as múltiplas facetas de suas identidades. Bem, continue o texto. Ele é convidativo, provocativo e pedagógico. Vamos para o próximo recurso. Aqui nós faremos a primeira parte da mitologia grega, disputa entre Atena e Poseidon, pela cidade de Atenas. Apenas o primeiro movimento, a disputa entre Atena e Poseidon, pela cidade de Atenas, é uma das histórias mais fascinantes da mitologia. Nesse mito, a deusa da sabedoria e da guerra estratégica, Atena, e o deus do mar, Poseidon, competem para ver quem será o patrono da cidade. Atena oferece aos cidadãos a oliveira, símbolo de paz e prosperidade, enquanto Poseidon oferece um cavalo representando a força e o poder. Vocês continuam. É um texto interessante, instigante e cheio de lições, cheio de possíveis insights. Vamos à sequência dos nossos recursos. Aqui nós temos uma visão geral das temáticas que serão trabalhadas hoje. Trabalho com supervisão e cuidados com o self do terapeuta. Num primeiro momento, aquilo que eu alertava a vocês, a questão da diversidade, uma psicanálise voltada para atender uma diversidade em termos de população. Então, vejam quais os grupos. A supervisão clínica deve ser flexível e adaptável para atender necessidades específicas, diferentes clientelas, incluindo, veja qual é o seu grupo: crianças, adolescentes, casais, famílias, pessoas LGBT+, idosos, minorias étnicas, sobreviventes de traumas, pessoas com deficiência, indivíduos com transtornos graves. Vejam quantos nichos, quantas frentes, quantos desafios. Na medida em que estamos a fechar o nosso curso, evidentemente, talvez desde o início ou em algum momento do curso, você já se deu conta da sua clientela preferencial. Evidentemente, você deve buscar especializações, você deve buscar competências, você deve buscar literatura, estudos de caso, resenhas voltadas para o seu público-alvo, seu nicho. Veja a diversidade. Aqui nós temos, como já vimos, em diversos momentos, vamos e voltamos, graças à nossa metodologia cíclica, vejam a natureza de cada grupo, conceitos básicos de cada grupo. No segundo tema, a questão da interdisciplinaridade. A supervisão clínica se beneficia enormemente da integração de conhecimento em diversas disciplinas, por exemplo, psiquiatria, psicologia, ciências sociais, neurociência, educação, filosofia, artes e terapias, trabalho social, terapias complementares, direito e ética e muitos outros. Mas você se dê conta, ou vocês se deem conta das diversas disciplinas em diálogo com a psicanálise. Evidentemente, a depender da escolha do seu nicho, da escolha do seu público, você deve mergulhar, experimentar uma imersão nas disciplinas
que tenham mais proximidade com o seu trabalho. Aqui, conceitos básicos, um pouco da natureza de cada uma delas. Estávamos a falar no início do feedback construtivo, desenvolver a habilidade para dar e receber feedback de maneira eficaz e fundamental na perspectiva da supervisão clínica. Trabalhar com feedback construtivo é mudar a nossa percepção, mudar a maneira de pensar, mudar uma mentalidade. Não é simples, mas é um exercício necessário. Dizia na abertura, ao longo da nossa existência pessoal e profissional, nos damos conta de que o feedback, os retornos, as críticas que fazemos em cima de facilidades ou dificuldades, sempre devem ser críticas, enfrentamentos, posicionamentos construtivos. Não preciso concordar com tudo e não preciso discordar de tudo. O modus operandi, a maneira de operar, a maneira de fazer, é sempre esta em psicanálise. É sempre garantir retornos, feedbacks positivos ou negativos de modo construtivo. Precisamos mergulhar para entender em detalhes. Aqui falamos um pouco da natureza do feedback construtivo, a critério de vocês depois. Uma outra atenção a respeito do profissional, vocês estão em formação, a respeito do desempenho do terapeuta, do psicanalista. Ele deve estar atento aos cuidados com o seu self. Cuidado com o self, com o eu no conjunto, na totalidade. Cuidado com o self do terapeuta é essencial para uma prática de clínica eficaz. Atenção ao autoconhecimento, ao autocuidado, aos limites verdadeiros e saudáveis são fundamentais. Aqui também a gente se dá conta que muitas vezes encontramos no mercado terapeutas não qualificados nessa habilidade, que nós entendemos por cuidado com o self, aqui uma proposta. Outro tema, pesquisa e supervisão clínica, encorajar a pesquisa e a contribuição acadêmica no campo da supervisão clínica é necessário para o avanço da prática. Ao mesmo tempo que vocês estão sendo iniciados no conhecimento, nada impede que vocês, no médio e no longo prazo, identificando-se, criando gosto pela supervisão clínica, vocês também colaborem, se tornem construtores de novas abordagens, novas literaturas, na perspectiva acadêmica também. Aqui, conceitos básicos, respeito de habilidades, áreas de interesse, ética em pesquisa, questão da publicação de material, a postura interdisciplinar, questão de financiamento, em diante. Essa aqui é a última. Esses são os temas que nós vamos abordar no dia de hoje. Vamos então, agora, nós estamos dentro do nosso tempo, apresentar os recursos. Nesse recurso, nós temos uma visão argumentativa, narrativa argumentativa, a respeito dos temas que eu apresentei de uma forma mais sucinta no primeiro momento. Então, observem o texto, ele é palatável, ele é didático, ele é pedagógico, para facilitar a nossa aprendizagem. Vamos dar continuidade, espero que esteja na sequência. Aqui, na sequência, vamos priorizar os mapas. Então, observem comigo. A estrutura dos mapas é conhecida de vocês. Trabalho com diferentes populações.
Nas colunas nós temos as diversas populações e nos galhos nós temos os conceitos. Faça uma leitura tranquila, uma leitura serena e vai naquela maneira nossa. Como nós adotamos esses eixos estruturantes, ter uma ideia do conceito da natureza, qual é o objetivo, em trabalhando com, por exemplo, a infância, a aplicação de técnicas, a importância e os desafios. Isso foi feito para cada um dos nichos. Observem depois vocês. Um segundo mapa, abordagem interdisciplinar, que nós já tivemos um aquecimento no início. Vocês poderão depois pegar cada um, psiquiatria, psicologia clínica, ciências sociais, cada um delas com desdobramentos. Muito interessante. O próximo tema, feedback construtivo, do que ele trabalha. Aqui temos feedback construtivo em suas variações. Compreensão, questão do retorno, de receber, de dar e um desdobramento conceitual. Digo sempre, vale a leitura meditativa, uma leitura silenciosa e até, por que não, acompanhada de uma música clássica que ajude na concentração. Natureza do feedback construtivo. Próximo mapa, cuidado com o self do terapeuta. Quais são as frentes que merecem cuidados e, de uma forma muito tranquila e didática, desdobramentos. E o último, mapa mental, a questão da pesquisa em supervisão clínica, para aqueles que gostam da área acadêmica, ou já tem uma graduação, já tem um mestrado, já tem um doutorado, e gostaria de contribuir também no campo da psicanálise, com produção de artigos, de literatura. Vale a leitura? Vale a leitura. Na sequência, eu apresento a vocês os artigos, também uma breve leitura, uma pílula psicanalítica para aprofundar de uma maneira narrativa, linear. No caso, primeiro artigo, trabalho com diferentes populações. Veja infância, adolescência, casal e família, LGBT, minorias étnicas, sobreviventes de traumas e pessoas com deficiências, e aí fechamos. Vamos para o segundo texto. Parece-me que agora estamos numa sequência. O segundo artigo, abordagem interdisciplinar, integração de conhecimentos de outras áreas. Aqui nós vamos observar a psiquiatria, psicologia clínica, ciências sociais, neurociências, a educação e a filosofia, artes e terapias complementares, o trabalho social e o direito, e aí fechamos. Perfeito? Terceiro artigo, feedback construtivo, desenvolvendo habilidades para dar e receber feedback efetivo. Uma leitura também palatável. Quarta leitura, cuidado com o self do terapeuta, atenção à saúde mental e ao bem-estar do supervisando. Aqui vale tanto para o profissional que está na supervisão, quanto para o profissional terapeuta que está sendo supervisionado. Material interessante. Quinto, reflexão, artigo, encorajamento para investigação e contribuição acadêmica no campo da supervisão. Também vale a provocação. Perfeito? Vamos para o próximo passo. Estamos aqui, então, diante daquela sequência das leituras psicanalíticas. A personalidade de hoje, Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Autoestima, independência e pertencimento. Sempre aquela ideia que não canso de repetir. Observem as fragilidades desses personagens históricos e como eles transformaram a fraqueza em poder. Sempre essa a ideia do primeiro texto. Vamos na sequência.
sexualidade, tecnologia e sexualidade, impacto da internet e tecnologias digitais na expressão de nossa sexualidade. É um tema que nós temos abordado muito e ele é muito importante. Terceira leitura psicanalítica no campo da psicologia da aprendizagem, como a aprendizagem ao longo da vida pode ser incentivada em um mundo em constante mudança. Interessante, importante que tenhamos essa sensibilidade. Uma quarta leitura no campo das psicopatologias, transtorno de personalidade borderline, instabilidade emocional, relações interpessoais e autoimagem. Interessante passarmos por aí e termos um conhecimento mínimo e necessário. Aqui nós estamos no campo da bioética, direitos dos animais, consideração ética do bem-estar animal. Cada vez mais se cria, cada vez mais cresce, cada vez mais se socializa a essa cultura dos tempos de hoje, necessária. Vamos para o próximo. Próxima leitura, neurociências, no campo da neurociência, a questão da cognição, compreensão de como os transtornos mentais afetam funções cognitivas, com a ajuda da ciência e da psicanálise. Vamos para a próxima leitura, uma resenha, reflexões sobre o mal-estar na civilização de Freud. Vocês observaram que as últimas resenhas, todas as resenhas, sempre abordam as obras, eu diria, talvez as mais lidas da literatura freudiana. Sempre se trata de uma provocação a que vocês tenham um gostinho de procurar depois a obra no original. Vale a pena. Vamos para a próxima. Terapias analíticas, os diversos nichos. Trauma, no caso aqui abuso, em falando de adolescentes, identificar e tratar as consequências psicológicas. Importante que tenhamos uma sensibilidade. Próxima leitura, a comunidade dirigida à comunidade LGBT, ou aqueles que têm esse nicho como desafio, como mercado, como trabalho, relacionamentos e famílias, navegando nas complexidades com abordagens sempre inclusivas. Para o próximo leitura, no campo da psicanálise em diálogo, nós temos resistência à mudança. Superar a resistência dentro da própria comunidade psicanalítica, a adaptação e a modernização. Um chamadinho a todos nós que vivemos do universo da psicanálise. Vale 11ª leitura, tradições religiosas, no campo das tradições religiosas, chamada hoje para o trauma religioso. Reconhecer e tratar experiências religiosas negativas. Tenho também uma boa experiência nessa área em termos de atendimento e casos. É muito. Aqui a palavrinha é realmente um desafio crucial, mas é preciso ser abordado e trabalhado. Mais avante, 12ª leitura, estudo de caso, um clássico de Freud, o jovem homossexual. Vale a leitura, vale a imersão para aguçar a nossa sensibilidade. Quanto às redações, temos 4, depois eu acrescento a última. Primeira redação, impacto das diferenças culturais na transferência. Estudo de como as diferenças culturais entre terapeuta e paciente influenciam os processos de transferência e contra-transferência e como os analistas podem gerenciar essas dinâmicas em uma sociedade multicultural. Muito interessante. Vamos para o segundo tema, redacional, contra-transferência e burnout em psicanalistas. Investigação sobre como a contra-transferência pode contribuir para o burnout em psicanalistas, especialmente ao lidar com pacientes com traumas intensos ou distúrbios de personalidade graves. Muito delicado, vale o mergulho.
Terceiro tema, transferência negativa e resistência ao tratamento. Exploração das formas de transferência negativa, onde o paciente projeta no terapeuta sentimentos hostis ou desconfiança e suas implicações para o processo terapêutico. E a quarta redação, fico lhes devendo a quinta, a quarta, contra-transferência e questões de gênero. Análise de como questões de gênero podem afetar a contra-transferência, especialmente em terapias com questões de identidade de gênero e sexualidade como foco central. É um tema de complexidade e precisa-se de muita formação, informação, qualificação para trabalhar com esses desafios. Meus caríssimos alunos, com isso nós estamos com sorriso aberto, encerrando o 8º módulo. Análise pessoal, autoanálise e supervisão clínica. Na sequência, devo apresentar a vocês, voltando de novo à primeira aula de cada videoaula, irei trazer as autoavaliações, uma para cada videoaula, já que as temáticas se apresentam em sua diversidade, muitos temas trabalhados nos vídeos aulas. Portanto, é importante que eu faça autoavaliação a partir de cada videoaula. Combinados? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Pensamento de hoje, ALIA e ACTA-S, os dados estão lançados, chamando a nossa atenção para não arrependermos da nossa escolha de buscar conhecimento em psicanálise, de agregar o conhecimento da psicanálise à nossa ou às nossas diversas profissões, ou mesmo encontrar na psicanálise um espaço de trabalho no mercado de trabalho, se tornar um psicanalista. ALIA e ACTA-S, os dados estão lançados. Mantenha-se nos seus propósitos e se alimente de sua resiliência. Hoje, ao caminhar pela praia, vi um pensamento que dizia o seguinte: a nossa vida não pode ser menor que os nossos sonhos. Poética, profunda e deveras psicanalítica. Nossa vida não pode ser menor que nossos sonhos. Meus queridos alunos, um bom trabalho e até nos vermos novamente.